totalmente amável, tão maravilhoso. Aleluia, Pai, Tu és amável, digno e maravilhoso, Pai. Tu és, Senhor, digno de todo louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Pai. Oh Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos nessa manhã de louvarmos o Teu nome, Senhor, de engrandecermos o Teu nome, Senhor. Senhor, Tu és digno de receber tudo, Senhor, tudo é Teu, Pai, porque Tu és bom, Senhor, e o Teu amor dura para sempre, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Pode se sentar. Sinta-se à vontade. Você que está também participando do culto online, seja impactado pela presença do Senhor. Eu sei que Deus já está fazendo nesse culto, mas vai fazer muito mais. Nós estamos na terceira palavra da nossa série, do sonho ao destino. A primeira palavra era o teste do orgulho. A segunda palavra da semana passada foi o teste do poço. E nós estamos estudando, na realidade, ali, a vida de José. E nessa semana é o teste do palácio. E se você quiser estar acompanhando o esboço dessa pregação, você pode entrar no aplicativo YouVersion, como foi falado aqui no aviso, e lá você vai encontrar, se apertar, lá na parte de baixo do aplicativo tem um mais, você aperta lá, vai aparecer eventos, você aperta no evento e vai aparecer o esboço da palavra deste domingo. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, pode participar, ali tem todas as passagens que nós estaremos falando aqui e também os pontos da pregação. Se você adquiriu o livro, você viu que no terceiro capítulo, que é o capítulo dessa palavra, ele começa com uma história que me chamou muita atenção e que talvez ela seja realmente o resumo de tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui de manhã. Ele conta que ele saiu ele e a esposa, eles iam pegar um voo e eles estavam atrasados para aquele voo. E ele foi o mais rápido possível, chegou em cima da hora naquele lugar. E quando ele estava chegando no lugar, ele viu uma vaga. E ele agradeceu a Deus. Deus, muito obrigado por essa vaga. Porque você sabe, parece que quando a gente quer estacionar rápido, a gente não acha lugar. E eu imagino, aqui ele não fala isso no livro, mas eu imagino que ele já veio pensando nisso. Senhor, já prepara uma vaga, a gente já está atrasado. Se chegar lá e tiver uma vaguinha para a gente, vai ser ótimo. E ele chegou, e na hora que ele chegou, tinha vaga num lugar bom ali, que ele já poderia descer e já ia correr para pegar o voo. Estava em cima da hora. Só que quando ele está estacionando, ele esquece que aquele carro dele tinha aquele engate para reboque. Aí você já imagina, ele foi um pouco demais, e ele bateu, encostou no carro de trás. E aí tem aquele dilema, eu estou prestes a pegar um voo, e ele estava indo para uma conferência, pregar numa conferência, então, ou seja, ele não estava também saindo a lazer, ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele encosta naquele carro, e automaticamente o que vem na mente dele? Eu não posso deixar dessa forma. A mente dele veio assim, eu vou escrever um bilhete, vou deixar esse bilhete no carro de trás, e aí só que ele pensou, não vai dar tempo, a gente está em cima da hora, até eu pegar papel, a caneta, escrever o bilhete, a gente vai acabar perdendo. E ele olhou para o carro de trás, e o carro de trás era um carro assim que tinha vários amassadinhos. Sabe quando você olha, você fala assim, um a mais, um a menos, eu não sei nem se a pessoa vai perceber que aconteceu alguma coisa, porque tem tanta coisa para fazer aqui nesse carro, que essa aqui talvez a pessoa nem perceba, se eu nem falasse, talvez ela nem percebesse. E disse que ele falou, não, eu vou. E quando ele começou, aí a esposa dele falou assim, onde você está indo? Nós estamos atrasados, nós precisamos pegar o voo. E ela disse, você tem certeza?
E ele olhou e disse: precisamos escrever um bilhete nela. Sim, precisamos escrever um bilhete. E ele escreveu o bilhete e ele perdeu o voo. Muitas vezes a gente classifica as coisas por ordem de importância. Então, por exemplo, pegar aquele voo para pregar numa conferência era mais importante do que ele avisar a pessoa que ele tinha batido no carro e depois entrar em contato para fazer o conserto daquele carro. Para ele, naquele momento, a ordem de importância, isso era melhor, era maior, era mais importante do que a outra coisa. Não, Senhor, tu sabe, eu estou indo fazer a tua obra. Mas o grande ponto é que o que o Senhor manda com que nós façamos? Deus não, de verdade, como cristão, Ele não me manda ser um grande pregador que pregue em conferências. Ele manda eu ser um cristão que em todo lugar que eu esteja, eu transmita a glória de Deus. Só que muitas vezes nós esquecemos desses detalhes. E essa história me fez lembrar também de um costume que nós temos lá em casa. Desde do começo do nosso casamento, nós íamos para o mercado, e quando a gente vai, pega as compras e leva, a gente esvazia o carrinho e a gente leva o carrinho para o lugar onde se guarda o carrinho. Por que a gente faz isso? Porque eu detesto chegar no supermercado, e quando eu chego no supermercado tem um carrinho bem parado numa vaga vazia, e aí eu tenho que pegar, descer do carro, ir lá, tirar o carrinho do lugar, levar o carrinho lá no outro local e aí estacionar. Então eu penso, não, eu preciso colocar esse carrinho num lugar onde ele não vai atrapalhar ninguém e que qualquer pessoa possa chegar e ter a vaga livre. Então no começo, muitas vezes a gente ia no estacionamento, estava vazio. Aí a Priscila olhava para mim e falava assim: amor, hoje não tem ninguém aqui. Não importa, nós vamos levar o carrinho lá no lugar. Então a gente pegou o carrinho, a gente esvaziou o carrinho e agora a gente vai levar o carrinho. Porque se a gente deixar aqui, pode ser que alguém chegue e esse carrinho esteja atrapalhando. Sabe, quando nós olhamos para a vida de José, nós normalmente olhamos para o auge, vamos dizer assim, da carreira dele, que é o governador do Egito. Muitas vezes nós ignoramos a trajetória que José teve para se transformar no governador do Egito. E esse é o ponto, talvez, que seja crucial dentro da caminhada dele, para ele se transformar num governador. Sabe, ser próspero, ou a prosperidade de José, o que levou José à prosperidade, não tinha nada a ver com talvez os grandes projetos de José, mas com as pequenas coisas que ele fez. Quero começar lendo uma passagem de quando José, então, ele foi levado para o Egito e foi comprado. Olha só, é Gênesis 39, do 1 ao 4. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, e que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que fazia prosperava, em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha só, José era escravo de Potifar. Só que tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia era bom. Aí ele olhou e falou, e olha só que interessante, a Bíblia fala que Potifar olhou para José, e o que Potifar viu em José? Viu Deus. A forma com que José tratava as coisas do Senhor dele, ali Potifar, fez com que Potifar olhasse para ele e percebesse que ele era abençoado por Deus.
Olha só, aí nós sabemos que acontece toda uma injustiça ali na casa de Potifar, e José vai para a prisão. Vamos pensar, você chega na prisão, parece ser o teu estado final. O que você vai fazer na prisão? Como você vai produzir na prisão? Olha o que diz lá em Gênesis 39, 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhes a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. E aqui é algo que muitas vezes a gente não entende. A Bíblia fala que José prosperava sendo escravo. A postura de José era uma postura próspera, sendo escravo. Qual era o salário de José como escravo? Nada. Mas a Bíblia fala que ele prosperava, mesmo sendo escravo, e que o Senhor era com ele. Depois que ele vai para a prisão, gente, vamos pensar, se lá na prisão, não dá vontade de mais fazer nada, eu vou construir aqui porque eu estou preso, ainda injustamente. Mas a Bíblia fala que tudo o que José fazia, prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E aqui existem alguns segredos para a gente entender dentro disso, que tem a ver com a primeira história que eu contei para vocês em relação ao cuidado que nós devemos ter e como nós podemos transmitir a glória de Deus quando nós encaramos aquilo que nós fazemos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. O primeiro versículo que eu gostaria de reforçar está lá em Lucas 16, do 10 a 20, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação às coisas dos outros, quem lhes dará as coisas que pertencem a vocês? Ou seja, se eu não sou digno de confiança em relação à coisa dos outros, quando é que eu vou receber as minhas coisas? José tinha esse princípio muito claro, porque ser fiel no pouco é ser fiel como escravo. Você concorda comigo? Porque dá para você falar, eu já não ganho nada, eu sou obrigado a trabalhar, por que eu tenho que dar o meu melhor? Por que eu tenho que fazer o melhor se eu sou um escravo? Eu estou preso, eu estou aqui injustamente, nem deveria estar aqui. Por que eu tenho que dar o meu melhor? Porque a Bíblia fala que quando nós somos fiéis no pouco, e o que é o pouco? O pouco é aquilo que você tem todos os dias. É talvez uma atitude que você tem em relação a uma pessoa, talvez é algo que você possa fazer por uma pessoa, e muitas vezes, talvez essa pessoa seja uma pessoa que esteja numa posição até maior que você, mas está nas tuas mãos fazer algo para abençoar essa pessoa, sabe? Se essas coisas que do dia a dia acontecem todos os dias para a gente, nós não somos fiéis, nós também não seremos fiéis no muito. Se no dia você não pensa que talvez uma atitude que você tenha, como tirar um carrinho e guardar ele, ou fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas, mesmo que seja de uma forma básica, que você não entende que isso é importante, você também não está preparado para o muito. José fazia, tanto na prisão quanto para Potifar, como se estivesse fazendo para Deus. E olha só o que fala, essa passagem é uma passagem fantástica, todos nós cristãos deveríamos ter isso dentro da nossa mente. Olha o que fala em Colossenses 3, 22 a 24. Está falando aqui para escravos, e aqui nós podemos colocar no contexto de José, que era um escravo ali, mas nós podemos colocar também no contexto de alguém que está trabalhando, né? Você ter um chefe sobre você. Olha o que fala: escravos,
Obedeçam em tudo ao seu senhor terreno, não somente para agradar os homens enquanto eles estão observando. Ou seja, meu chefe está vendo, eu vou fazer o melhor, né? Não é só isso, mas com sinceridade de coração, pelo fato que vocês temem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que que receberão a recompensa do Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês servem. O que ele está dizendo? E aqui está colocando no perfil escravo mesmo, mas nós podemos entrar quando você tem alguém sobre você. Não faça para ele, não faça para agradar a ele ou para alcançar vantagem, e não faça apenas na frente dele, mas faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. E a recompensa vem de quem? Do Senhor. Ou seja, não é o teu chefe que te dará um aumento, mas é o Senhor que te dará a recompensa. Que pode talvez ser um aumento, pode ser um emprego melhor, pode ser qualquer coisa, mas de verdade, se você não entende que você precisa ser fiel nessas pequenas coisas, que são aquelas coisas quando as pessoas não estão vendo, porque muitas vezes nós fazemos coisas porque, puxa, se eu não fizer vai ficar meio chato. Vamos imaginar todo mundo lá levando o carrinho do supermercado e eu não levo, não, eu tenho que levar, né? Senão todo mundo vai me criticar. Sabe, não é sobre isso que nós estamos falando, é uma disposição verdadeira dentro do nosso coração, para que nós possamos agradar a Deus. José, ele tinha essa disposição verdadeira. Essa disposição verdadeira de fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus, fez com que Potifar olhasse para ele e falasse: esse cara tem a presença de Deus. Essa é uma pessoa diferente, tem algo diferente, porque eu tenho vários escravos aqui e nenhum faz tudo o que ele faz. E quanto mais Potifar promovia ele dentro da hierarquia, mais ele fazia e mais ele mostrava que era capaz, mas ele nunca estava fazendo para Potifar, ele estava fazendo para Deus, e ele estava fazendo porque ele entendia que essa era a postura de alguém que era temente a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela me contou uma história. Disse assim: olha, quando eu vou contratar, se a pessoa diz que ela é evangélica, eu contrato na hora. Os evangélicos são os melhores, essa pessoa me dizendo. E aí ele me enumerou algumas coisas porque os evangélicos eram os melhores funcionários. Olha, eles são pontuais, eles falam a verdade, eles não roubam nada. Foram algumas das coisas que ele pontuou, dizendo que era por isso que ele contratava evangélico. Então, se você fosse lá para ser contratado por ele, isso contava muito dentro da análise dele. Mas, em contrapartida, eu encontrei também uma outra pessoa que dizia assim: se tiver evangélico, eu não contrato. E aí, por que ele não contrata? São folgados, querem folga toda hora, porque tem não sei o que da igreja, e blá, 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 blá. Sabe qual é o grande ponto? É que o primeiro, provavelmente ele contratou pessoas que entendiam esse princípio, que era trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. E o segundo encontrou pessoas que não entendiam esse princípio, que faziam do trabalho apenas um passatempo, algo para ganhar o seu dinheiro, mas não entendiam que a glória de Deus ela tinha que resplandecer naquele lugar através das atitudes dele, através de como ele fazia as coisas. Você percebe? José não entendia isso. As pessoas viam Deus em José pela forma que José fazia o seu trabalho. Deixa eu perguntar algo para você: as pessoas, quando olham para você lá no teu trabalho, elas veem Deus em você? Da forma com que você faz as coisas, a maneira com que você direciona as coisas no teu dia a dia, elas refletem a glória de Deus? As pessoas olham e falam:
Pô, mas você não precisava fazer isso. Sim, mas eu vou fazer isso porque isso é o certo. Não é porque eu não sou obrigado a fazer algo que eu não farei, se eu entendo que essa é a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos dilemas dentro da nossa vida, no nosso trabalho, que aos olhos do mundo é tranquilo, todo mundo faz isso, todo mundo age assim, todo mundo é desse jeito, não tem problema. Você está querendo ser certinho demais. Todo mundo faz. Esse é o grande ponto. José não entrava dentro dessa ideia de todo mundo. Ele entendia que ele não era todo mundo. Ele entendia que ele era de Deus e que Deus estava nele e que a glória de Deus era resplandecida quando ele fazia a vontade de Deus naquele lugar. Então ele entendia que quando ele fazia bem o seu trabalho, as pessoas reconheciam Deus nele. Ele entendia que quando ele fazia mais do que o esperado, as pessoas olhavam e viam Deus nele. E ele entendia que quando ele também tinha essa postura, Deus abençoava. E aqui dentro disso, existem 4 chaves que nós precisamos entender. São 4 chaves que nós precisamos entender em relação a isso. Então, o resumo da primeira parte, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos reflete a glória de Deus. Tudo que nós fazemos. Desde as pequenas coisas às grandes. E Deus coloca pequenas coisas para testar o nosso caráter, para ver se estamos prontos para grandes coisas. Você quer grandes coisas de Deus? Primeiro, seja fiel nas pequenas coisas que Deus tem colocado. Segundo, tudo que nós fazemos para resplandecer a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço como se estivesse fazendo para Deus. Entendendo esse princípio, a primeira chave é que a presença de Deus, a prosperidade está altamente ligada à presença de Deus. E a palavra prosperidade, nós precisamos entender, porque muitas pessoas elas ligam prosperidade à riqueza, ter dinheiro. A Bíblia fala que José era próspero, prosperava, mas ele era escravo. Quanto dinheiro ele tinha? Nada. Mas a Bíblia diz que tudo que José fazia, ele prosperava. José no cárcere, ele era um preso, condenado. Só que a Bíblia fala que tudo que José fazia, prosperava. Então nós precisamos entender o que significa prosperar. A palavra prosperar é como se estivesse dizendo que nós estamos indo para frente. Nós estamos evoluindo, fazendo aquilo que deveríamos fazer. Então, eu prospero quando eu faço algo que me leva mais próximo daquilo que Deus preparou para mim. Então, prosperar é quando eu começo a andar no caminho do Senhor, ou na presença do Senhor, e todas as coisas ao meu redor começam a contribuir para que o propósito de Deus seja cumprido. Olha só, quando você vê Potifar, escravo como Potifar, você pode dizer, ele era escravo, só que ele era o escravo de um dos homens mais poderosos do Egito. Ele chega lá no Egito e Deus coloca ele com um propósito numa casa especial, não é em qualquer lugar. Você acha que não contou no momento em que ele chega na frente de Faraó, Potifar o conhecer e saber que ele realmente era um bom administrador? Você acha que não conta? Potifar era o chefe da guarda de Faraó. Quando José estava no cárcere, fazendo tudo o que tinha que fazer certinho, chegaram os homens certos presos naquele lugar, tiveram um sonho, José deu a interpretação do sonho, mas ele estava lá naquele lugar, sendo fiel naquele lugar, e quando a oportunidade apareceu, ele pegou aquela oportunidade, Deus o abençoou. Então entenda, a presença de Deus sempre está ligada à prosperidade, sempre. E o que é prosperidade? É evoluir no propósito do que Deus tem para você. E Deus vai trazer tudo o que você precisa para que você cumpra o propósito dele aqui na terra. Então você terá abundância de recursos para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. José tinha abundância de recursos para ser escravo. José tinha abundância de recursos para estar lá na prisão. E José tinha abundância de recursos sendo governador do Egito.
Em cada área dessas, a abundância era diferente, porque eram realidades diferentes. Mas em todas elas ele tinha tudo o que ele precisava para cumprir o propósito de Deus. Tudo que ele precisava, ele tinha para cumprir o propósito de Deus. Quando você está na presença de Deus, a presença de Deus traz essa prosperidade, porque estar na presença de Deus, gente, é você estar cumprindo o propósito de Deus, é você estar cumprindo o chamado de Deus. Sabe, muitas vezes nós confundimos presença de Deus com alguns momentos, e também é presença de Deus, mas com alguns momentos às vezes que nós temos durante o culto, onde você está no meio do louvor e você sente a presença de Deus. Sim, isso é presença de Deus. Talvez no momento que você está na tua casa, fazendo o teu devocional, orando, lendo a Bíblia, você sente Deus falando com você. Isso é presença de Deus, sim. Mas quando nós estamos falando andar na presença de Deus, está falando de uma vida na presença. Não está falando de um ato ou de um momento. No caso do primeiro exemplo que nós demos ali, você estar na presença de Deus, era você colocar aquele bilhetinho, porque essa era a vontade de Deus, para a pessoa que bateu o carro. Talvez você andar na presença de Deus no dia a dia, é quando você pode responder duramente a uma pessoa, e você decide ter compaixão e falar de Jesus para essa pessoa, agir com paciência, com mansidão, está na presença do Senhor. Sabe, olha só, Potifar, ele não via talvez José orando, ele não via talvez, porque ele não estava lá no lugar, não ia lá no quarto de José, ele talvez não via José no seu momento com Deus, mas ele via Deus, a presença de Deus em tudo que ele fazia. É possível você não falar uma palavra de Deus no teu trabalho e as pessoas veem Deus em você. E a partir do momento que elas olham Deus em você, elas vão perguntar para você. Aí sim você vai falar o porquê daquilo. Porque as nossas atitudes refletem ou não a presença de Deus. As atitudes de José refletiam Deus. Potifar olhou para ele e falou: esse cara tem Deus, pela vida dele. O carcereiro olhou para ele e falou: esse cara é abençoado por Deus, ele tem Deus. E o interessante é que quando ele chega na frente do faraó, da mesma forma, ele fala assim: faraó, o sonho é assim, explica como é que era o sonho, que ia ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de dificuldade. Ele disse: faraó, eu te sugiro que você ache um homem capacitado, preparado, para que nesses 7 anos de fartura você guarde, para que nos 7 anos de escassez você tenha. Gente, o faraó estava recebendo um cara que era um presidiário. O faraó olha para ele e fala assim: quem mais capacitado do que alguém que tem Deus? Se você for ler lá, você vai ver que o faraó fala isso. Ele viu Deus em José, pela fala de José, ele viu Deus, presença de Deus. Quando ele falava, as pessoas sentiam Deus e viam Deus, porque as atitudes dele falavam muito mais do que tudo. As pessoas olhavam para ele, mesmo tendo um rótulo de escravo, tinha a presença de Deus, mesmo tendo um rótulo de presidiário, tinha a presença de Deus, porque as atitudes dele mostravam que Deus era com ele. Então a primeira chave é andar na presença de Deus. A segunda chave, a chave para a prosperidade é a presença, precisa ter a presença. Mas a chave para a presença de Deus é a obediência. Fala para a pessoa que está ao teu lado: obedeça. A obediência, gente, é a chave. Vamos pegar 2 reis de Israel, Saul e Davi. Os 2 foram escolhidos ser rei. Os 2, quando foram escolhidos, eles foram elogiados por Deus como pessoas simples, pessoas com coração dócil.
Se você, a gente fala muito que Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas a gente também lê Deus elogiando o coração de Saul no chamado. Então a gente vê isso. Qual é a diferença? Qual foi a diferença de Davi e Saul? Obediência. Os dois acreditavam em Deus, os dois eram tementes a Deus, mas Saul, ele obedecia até que. E aqui deixa eu te falar algo para você guardar. Não importa o que você faça, importa se é da vontade de Deus ou se Deus quer que você faça ou não. Tem muita gente fazendo coisas boas e diz: olha só, eu estou fazendo o que Deus quer. Não, você está fazendo o que você quer e o que te agrada. Tem muita gente fazendo, trabalhando no ministério, fazendo o que quer, não o que Deus pediu. São duas coisas totalmente diferentes. São diferentes, gente. Tem coisas que eu talvez goste de fazer, eu queira fazer, que me dê um status, me dê uma visibilidade, as pessoas me vejam, mas talvez não seja aquilo que Deus chamou para eu fazer. O que a Bíblia fala, e é o que o Samuel fala para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que ele fala isso? Porque Deus tinha dado uma ordem, e ele não cumpriu a ordem. Ele chamou, e ele tinha que esperar Samuel para eles fazerem um sacrifício, e ele vai lá e faz o sacrifício antes, e ele, quando Samuel chega, ele fala assim: mas nós fizemos sacrifício, nós fizemos um culto a Deus aqui, olha só, nós fizemos quase tudo que Deus tinha pedido, foi quase tudo, e no final, nós ainda oferecemos um sacrifício a Deus, você está ainda reclamando? Ele falou: sim, estou reclamando. Samuel disse: estou reclamando, sabe por quê? Porque não foi isso que Deus te pediu. Daí ele fala, dentro desse contexto ele fala: é melhor obedecer do que sacrificar. O que ele está dizendo ali? Você fez algo que teoricamente é bom, você levantou um culto a Deus, um culto de agradecimento a Deus, só que não foi isso que Deus tinha te pedido. Esse é o grande ponto. Muitas pessoas estão fazendo coisas que são sua vontade, seu desejo, mas não aquilo que Deus mandou. Porque talvez aquilo que Deus mandou não seja tão agradável. Por exemplo, você acha que foi agradável para José ser vendido como escravo, estar naquela situação, mas aquele era o projeto de Deus para aquele momento. Esse era o caminho para chegar a governador. Tinha que passar como escravo de Potifar, fazia parte do projeto. Só que você acha que talvez, se tivesse qualquer outra coisa, talvez legal também para ele fazer, ele ia dizer: estou lá agradecendo a Deus, fazendo coisas legais, fazendo coisas boas, mas não era projeto de Deus, não era plano de Deus. Sabe, eu não quero fazer nada que não seja o que Deus quer que eu faça, porque mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo que talvez tenha alguns frutos, não é aquilo que Deus me chamou e não é obediência. Então vamos lembrar, para a prosperidade é necessária a presença, para a presença é necessária a obediência. Por exemplo, quando o autor do livro ele diz assim: poxa, eu vou perder o avião para a conferência que eu vou pregar. Você acha que quantas pessoas vão ser abençoadas quando eu falar naquele lugar? Mas sabe o que Deus queria? Obediência. Vai lá, olha, você sabe que nessas pequenas coisas, essas pequenas coisas são importantes. Vai lá, escreve o bilhetinho e coloca lá. E se eu perder? Perdeu, obedeça. Porque esse foi o primeiro pensamento dele, e ele ia deixar passar, e a esposa teve o mesmo pensamento: o que está fazendo? Sabe, por uma coisa simples dessa, eles iam deixar. Mas era por uma causa boa. Ele não estava saindo de férias e ficando numa boa, não. Ele estava indo pregar a palavra. Só que aí é o ponto: obediência. É aquilo que você faz quando ninguém vê. Não é nem essa a ideia, mas talvez a ideia de aquilo que você faz, que talvez as pessoas veem, mas talvez também não valorizem, não achem também como importantes. Mas só que se foi Deus que te pediu, se foi Deus que moveu para aquilo, é aquilo que você deve fazer. Porque isso tem a ver com obediência, tem a ver com ser fiel no pouco, tem a ver com fazer para o Senhor todas as coisas e não esperando recompensa de homens. Você consegue entender
a diferença disso? Então a obediência, gente, ela é crucial para a presença de Deus, e a obediência está em você fazer aquilo que Deus está movendo para você fazer, não aquilo que talvez você gostaria de fazer. Muitas vezes a gente vê pessoas às vezes envolvidas em causas sociais, ajudando pessoas necessitadas. Gente, isso é bom? Sim. Deus se agrada? Se agrada. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso para preencher um vazio delas mesmas, porque elas querem fazer aquilo, porque elas têm esse desejo, mas muitas vezes Deus às vezes está direcionando outra coisa para a vida dela, e ela, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto de fazer isso aqui me chama a atenção, mas às vezes não é o chamado, não é o que Deus está chamando. Você entende que fazer coisas boas apenas não significa obedecer? Obedecer é quando Deus às vezes diz assim, pare. Você para. Por quê? Não sei, Deus mandou, eu paro. Ande, eu ando. Para onde? Não sei. Quando Deus chega para Abraão, ele fala assim, olha, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sem questionamento. Ah, Senhor, sem tu me mandar um mapinha certinho do lugar que eu tenho que ir, eu não vou. Estou aqui na minha casa, com a minha família, temos aqui uma prosperidade onde a gente está tudo bom. Eu saí da minha casa e ir para um lugar que eu nem sei para onde é. Tu diz que é bom, mas não tem nenhuma fotinho. Não dá para procurar no Google aí o lugar, para ver umas fotos, ver como é que é o lugar, nada. Obedecer. E ele foi. Qual era a certeza de Abraão? Só que Deus falou, né? E se você realmente confia em Deus, aí você vai. E aqui nós entramos a terceira chave. A chave para a obediência é a fé. E fé, gente, é a convicção em Deus, não na situação. É assim, ó, por exemplo, quando você vai plantar alguma coisa, um fazendeiro que vai plantar, ele pega uma sementinha e ele faz um buraquinho lá, planta sementes e começa a regar essas sementes. O que ele viu na hora que ele plantou? Nada. Talvez nos primeiros dias não veja nada, mas ele tem fé que aquela sementinha que ele plantou vai crescer. Ah, mas ele tem fé porque ele já viu isso acontecer, porque ele conhece o processo. A fé dele vem do processo. Só que é o seguinte, não pode acontecer uma chuva de granizo e matar toda a plantação dele. Não pode dar uma grande seca e matar a plantação. Não pode acontecer várias coisas que façam com que ele perca aquela plantação, mas mesmo assim ele planta, porque ele entende o princípio, ele acredita que ele vai colher. Quando nós temos a fé em Deus, mesmo quando nós não entendemos aonde Ele quer chegar, nós vamos, porque nós sabemos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. O que fez, e aí nós conhecemos Ele também como pai da fé, Abraão. Por que ele é o pai da fé? Porque tudo que ele fez foi pela fé. Deus fala, vai, vou. Para onde? Não sei. Deus mandou ir, eu estou indo. Só obedeço. Você vai ter um filho? Vou ter um filho. Mas você é velho? Sim, sou velho, minha esposa também. Vou ter um filho, Deus falou. Claro que ele tentou dar uma ajudada no processo a ter um filho, mas em nenhum momento, talvez ele duvidou de como a coisa deveria acontecer, ou se ele tinha que ajudar no processo. Ok, mas ele nunca duvidou de ter um filho, que seria a promessa de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Quando esse filho nasce, chega a uma certa idade, Deus fala, me dá esse filho em sacrifício. Tá bom. E é tão interessante, quando a Bíblia fala que quando Abraão está subindo com Isaac para o sacrifício, o Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? O que ele diz? Deus proverá. Estou obedecendo. Não sei o que Deus quer, não sei como é que essa história vai se encaminhar, mas eu sei que Deus está provendo. Olha só, ele está indo para entregar o seu filho. Qual é o ponto disso? É a fé que Deus tinha o melhor. Se o melhor for o sacrifício do meu filho, ok, se é o que Deus está falando, eu acredito.
Mas eu também acredito que se Deus quiser ressuscitar o meu filho, Ele também ressuscita. E se Deus quiser, na hora, fazer aparecer um cordeiro e dizer, não, foi toda uma brincadeirinha, era um teste, Ele também faz. O ponto é que eu tenho fé que Ele vai fazer o melhor. Então, recapitulando, a prosperidade vem pela presença, a presença vem pela obediência, a obediência vem pela fé. Não tem como obedecer a Deus se eu não crer que Ele pode fazer. Não tem como. Como que eu vou obedecer se eu não consigo crer? Olha só, essa passagem é muito interessante e liga a ideia de obedecer, porque você entende um princípio, não pela situação. Efésios 6, do 1 a 3, é uma passagem bem conhecida. Os filhos amam essa passagem. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. É um mandamento que tem promessa. Você quer ter longos dias sobre a terra? Honre teu pai e tua mãe. Ah, mas o meu pai não é legal. Você não conhece meu pai. Não importa, ele é teu pai. Você não honra a pessoa, você honra quem ela é. No caso é o pai ou a mãe. Quando você entende isso pela fé, eu não estou esperando a pessoa ser uma pessoa legal para eu honrá-la. Ah, se ele for legal eu vou honrá-la. Não, eu vou honrá-la porque existe uma promessa, e eu creio na promessa de Deus. E quando eu creio na promessa de Deus através da fé, eu honro porque eles são meus pais, não porque eles são as melhores pessoas do mundo, ou porque nunca me ofenderam, porque nunca me magoaram, porque nunca me machucaram. Não, simplesmente porque Deus disse, e eu creio que isso vem dentro de uma promessa, e eu faço. Consegue entender? É da mesma forma quando a Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Eu não vou orar por eles porque eu concordo com eles. Eu não vou orar com eles porque eu acho que eles são as melhores pessoas do mundo, não. Mas eu vou orar por eles porque a Bíblia fala que quando eu oro por as autoridades, eu tenho uma vida melhor. Porque eu creio que a oração pode alterar o coração daquela pessoa e ela tomar boas decisões para o povo. Entende que eu não tenho que esperar aquela pessoa ser uma boa pessoa, ou eu gostar dela para orar por ela. Eu oro por ela para que isso aconteça. Então, eu vou orar pela autoridade quando for o cara que eu votei. Você tem que orar até mais, se não é de repente a melhor pessoa, para que ela seja um pouco melhor do que você espera. O ponto é que quando você ora crendo numa promessa, pela fé. Você crê na promessa de quando você ora, os governantes se tornam melhores. Quando o povo ora, o governante se torna melhor. Você honra o teu pai e a tua mãe porque você entende que eles são autoridades sobre você e que existe uma promessa que você viverá longos dias. Ou seja, você crê pela fé nessa promessa. Você ainda não viveu longos dias, mas você crê que quando você faz isso, você viverá. E por último, a última chave. A chave da fé é ouvir a palavra. E aqui existe algo que nós não podemos esquecer. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, eu posso, como eu falei para você, ter fé que quando eu planto uma sementinha, daqui a alguns meses vai nascer alguma coisa. Isso é fé. Porque eu vi uma semente, eu plantei ela, eu não vi ainda o crescimento, mas eu creio que isso vai acontecer. Então, estou crendo em algo que ainda não aconteceu. Isso é fé. Existem vários tipos de fé. Mas existe uma fé que é a fé bíblica. Por isso que eu preciso ler e obedecer o que a palavra de Deus me diz todos os momentos. Quando eu entendo qual é o plano e qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho a fé correta. Eu já vi pessoas usando a fé de uma forma que não é bíblica. Às vezes, eu me lembro quando nós morávamos em Matelândia, às vezes a gente ia para o Paraguai comprar algumas coisas e a gente voltava, tem uns furgões
que vem de lá, e aí você pega para você passar com o pessoal, vem várias pessoas, e aí vem os muambeiros junto com muita coisa. E aí, de repente, vai vindo, ele vê que tem uma polícia lá na frente. Aí eles começam a Deus, me ajuda, Deus, e tal. E me lembro que uma vez eu vim com um rapaz que me conhecia, e falei assim, me ajuda a pedir para Deus, para eles não pararem a gente, porque ele tinha pego muito mais, além da cota e não sei o quê. Eu estava tranquilo, tinha comprado o que podia e tal, né? Mas ele tinha comprado, sei lá, estourado a cota. O grande ponto é que, se a polícia parasse, pegasse ele estava contra a lei naquele momento. A gente entende? O grande ponto é que a pessoa, ela quer exercer fé em algo que daí não é 100% garantido. Se a polícia de repente não parasse ele, mas se parasse, o grande ponto é que aí Deus não protegeu ele é que não se protegeu quando ele ficou à margem da lei. Ele se colocou numa situação. Por quê? Porque não entendeu os princípios e os valores da palavra, sabe? A ideia da fé vem pelo ouvir, não é só pelo ouvir, é pelo ler. Nós precisamos encher o nosso dia da palavra de Deus. Coloque versículos bíblicos na tua parede, na parede do teu quarto, quando você acorda, para você acordar lendo a verdade de Deus sobre você, sobre quem você é em Deus, sobre as realidades de Deus para você, porque, gente, a gente só ouve coisas ruins. Todo dia você liga a TV, só coisa ruim. E muitas vezes a gente ouve coisas ruins sobre nós mesmos. Você não pode, você não consegue, você não muda. E a gente começa a acreditar em todas essas coisas. E a gente não vive mais o melhor de Deus. Sabe, para a gente ter a fé, e a fé bíblica, nós precisamos ter a palavra de Deus. Quando vem uma dúvida dentro de você, a primeira coisa que deveria vir depois da dúvida é um versículo da palavra. O que a palavra diz sobre isso? Isso. Quando você está passando por uma situação difícil, qual deveria ser a primeira resposta que viesse na tua mente? Aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia diz isso. Sabe, quando você está passando por uma luta que talvez você vê como insolúvel, vem a tua fé no Deus do impossível. Sabe, quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos a verdade da palavra de Deus, nós começamos a viver uma vida de palácio. Lembra? Primeiro, do sonho ao destino existe um trajeto. E esse trajeto começa nas pequenas coisas, que vem através da presença, da obediência, que vai vir da fé, que vai vir de você conhecer e viver a palavra. Se coloca de pé nesse momento, eu quero orar com você. Pai, nós ouvimos essa palavra, Senhor. Pai, que essa palavra, Senhor, entre, Pai, nos corações de cada pessoa aqui, Deus. Pai, eu creio, Senhor, que Tu nos chamou, Senhor, para sermos, Senhor, aqueles que no lugar onde nós estivermos, as pessoas olhem e vejam a Tua glória. Pai, eu creio nessa verdade e eu peço, Senhor, para que cada pessoa que está aqui hoje e as pessoas que estão, Senhor, também participando através da internet, possam ser tocadas, Senhor, por essa palavra, Pai, e possam abrir os seus olhos espirituais para viverem o melhor que Tu tens, Senhor. Lembrando, Senhor, que precisamos da Tua presença, Senhor, através da obediência, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor, e faz, Senhor, a obra, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua glória. Como a Tua palavra diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E eu te peço, Senhor, neste momento, sobre cada vida aqui, Senhor, que cada um resplandeça a glória de Deus, que cada um seja cheio da glória de Deus, Pai, que cada um, Senhor, seja tocado, Senhor, por essa glória, Senhor, e as pessoas possam perceber, Senhor, que eles são diferentes, porque existe um selo neles, Pai, que esse selo é a Tua presença, Pai. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria que você repetisse depois de mim, diga assim: Senhor, nessa manhã eu tomo posse dessa palavra e eu declaro que andarei na Tua glória através da obediência em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus.